Olá, mais um bate-papo literário está no ar. Hoje, direto de Pinhalzinho, entrevistamos a servidora pública e escritora Celuí Orlandi. Bate-papo será coordenado pela professora Maria Célia Fleres. Bate-papo literário está no ar. Boa tarde, estamos aqui para mais um bate-papo literário, hoje com Celuí Orlandi, que é servidora pública na direção de projeto. Ela é bacharela em Direito, com especialização em Gestão Pública, é membro do Conselho de Direitos da Mulher e escritora. E ela vive em Pinhalzinho. Ela tem várias publicações em coletâneas e em livros solo que ela escreveu. Celuí, muito bem-vinda no nosso bate-papo literário. Obrigada pelo convite e já parabenizar vocês por esse projeto lindo, né, de literatura. Que a leitura, para mim, especialmente, abre portas, sempre abriu e sempre vai ser. Então, valorizar isso é muito importante. Muito bom o projeto de vocês. E o projeto em si, ele nos auxiliou, Celuí, também, a descobrir escritores como você, que a gente não tinha contato, que a gente não conhecia na nossa região aqui. Então, o bate-papo literário, ele entrevista todos os escritores regionais, e nós estamos descobrindo muitos que a gente achava que o Oeste não tinha tantos escritores assim, principalmente da nossa região, fora de Chapecó. Então, é um prazer para nós aqui recebê-la no nosso bate-papo do mês de setembro. Existem muitas pessoas que escrevem, né? A gente conhece, mas assim, no seu cantinho, no seu jeitinho, e é muito interessante isso, para fazer vir, né, à tona e para despertar nas outras pessoas também. Isso que é um... Porque fazer literatura não é fácil, não, né? E existem vários tipos de literatura, né? Eu vi que, depois eu vou falar sobre isso, mas o seu forte é poesia, né? Poesia. Que eu percebi. Mas assim, conte para nós e para os nossos ouvintes, como começou a sua carreira profissional, sua carreira para adentrar na literatura? Da literatura. Bem, desde adolescente, desde criança, na verdade, sempre gostei muito da leitura, né, e da escrita, sempre. Na época, hoje a gente fala que é bullying, né, mas na época eu era uma criança muito gordinha, então eu não gostava de brincar assim com os meus primos e coisas, e aí eu ficava mais comigo no meu quarto, então eu sempre já ficava ali escrevendo e lendo, e a minha referência, eu lembro até hoje, e tem inclusive no meu sebo que eu tenho, o Fernão Capelo Gaivota, do Richard Beck. Sempre aquelas frases de liberdade, aquelas coisas, eu via muito assim, almejava, sonhava muito com aquilo. Foi a minha referência, tenho até hoje. Nossa, assim. Que maravilha. Sim, eu tenho... foi uma inspiração. E aí, adolescente, a vida, a gente vai estudando, vai se formando, vai fazendo as coisas, mas eu nunca deixei de fazer. Sempre algo eu escrevia e sempre dizia que um dia eu ia lançar um livro, né? Era um sonho assim que eu tinha. Então, eu terminei o ensino médio, casei, né? Normalmente, a gente casava muito cedo, tinha filhos, e eu tenho 2 filhos que já não moram mais comigo também, são incentivadores, assim, disso. E aí eu entrei no serviço público, que agora já faz 30 anos. O que você faz no serviço público? Eu trabalho na prefeitura e eu trabalho na captação de recursos de projeto, desde o início ali da proposta até a prestação de contas. Desde 2009 isso. Em paralelo, né, eu fui estudar, então, porque quando eu entrei o concurso público era um outro trabalho. Aí eu pensei, né, a gente vai querendo sempre se desenvolver, né, e é importante. Eu fui estudar, eu fiz Direito, fiz Gestão, afinal eu estava ali no serviço público, isso é muito importante, e prossegui. Chegou um momento que também teve mudanças na minha vida pessoal, né? Então vamos lá, vamos mexer um pouco mais nisso, assim, né? Quando eu fui me buscar mesmo, meu eu, aí que eu me encontrei de fato, né? Que eu comecei a escrever mesmo. Não assim esporadicamente, mas sempre porque a escrita também, como qualquer outra profissão, ela exige muita disciplina, né? Tudo que você faz exige disciplina, senão você não consegue prosseguir. Disciplina, pesquisa, Isso. Revisão. Então, eu sempre gostei dessa parte porque, de certa forma, em toda a minha vida, era uma válvula de escape, né? A poesia, para mim, ela é muito intuitiva, assim, né? Eu transbordo, assim, sentimentos, conexões, né? Pessoas, a própria natureza. Então, eu comecei a escrever mais.
E aí que eu já tinha alguma coisa, então agora eu vou lançar o primeiro. E aí uma pessoa muito amiga minha, muito incentivadora, que é a Carmen do projeto da Catavento, eu mostrei meus escritos para ela, né? Nossa, ela falou, não, a gente vai te ajudar, vai te ajudar nisso. E foi justamente de forma independente, então, o primeiro, né, que eu lancei. Como é importante ter alguém Isso, que dê o e pontapé ela inicial, nossa, ela é uma referência, assim, na cultura, né? E aí eu iniciei, lancei esse livro, aí a vida vai fazendo, a gente vai para cá, para lá. Eu comecei a cursar filosofia clínica, na verdade eu busquei várias coisas, assim, sempre para o meu autoconhecimento e tal. Aí o segundo já tem um outro olhar mais existencial, como diz o nome, né? Um olhar existencial. Nós vamos falar de cada obra que ela Sim. publicou. E nesse meio tempo também meio que sempre surgem várias coletâneas, né? E você quer participar para ver assim, para fazer um teste contigo mesmo. Tá, será que vai, né? E aí eu participei de 1, 2, 3, 4, que depois nesse último livro eu juntei de cada coletânea, porque eu não sei amanhã, eu não sei se eu vou continuar escrevendo, enfim. Aí eu quis deixar tudo junto até para os filhos da gente, enfim, pra gente. E aí fui prosseguindo, né? Veio esse terceiro, que justamente isso, eu queria compilar as coletâneas e também tem um outro olhar já, entende? Mais reflexões, mais perguntas, mais... Todo um momento que a gente vai vivendo sempre tem mudanças, né? E eu acho que cada livro reflete um pouquinho, sim, reflete um pouquinho do que a gente é e como a gente está. Mas eu acho que é mais ou menos isso, assim. No Poetize, eu vi que você tem 2, eu também tenho, né? Só não no ano de 2020, que é o ano da pandemia, né? Sim. Eu tenho 2021, 22 e 23. Esses eu não participei. E é muito interessante porque são escritores do Brasil inteiro que participam dessas coletâneas, né? O Poesia Agora também é uma coletânea, né? E 1001 Poesias também são poetas, né? Então esses são os compilados de coletâneas que eu participei. Que você participou. Que é sempre bom porque a gente gosta de saber o que os outros pensam do que a gente escreve. Tem uma coisa assim, será que é aceito? Será que eu tô certa? Será que é interessante isso? Tem uma afirmação de pessoas de fora. Mesmo que a gente faça pela gente, né? Que hoje eu entendo que essa é uma parte minha da minha vida, é uma missão minha. Tu sempre tem aquela questão, será que realmente eu estou alcançando? Será que é isso? Acho que é mais nesse sentido. De ler o que eu escrevo. Isso. Esse foi o seu primeiro? Esse foi o primeiro. Então, Com os Olhos da Alma. É Lúcia ainda. Lúcia Orlandi. Então, esse livro aqui, que eu não consegui lê-lo, né? Mas ele é do ano de... 2017. 2017, né? Pode falar um pouquinho sobre ele? São todas poesias também, né? Sim. Aqui eu fiz, então como é o primeiro, eu tinha coisas escritas lá de adolescente, de fases bem distintas da minha vida. Tem fases em que eu estava assim muito deprimida, sabe? Numa fase bem difícil que não sei nem se eu estaria aqui se não fosse de repente a escrita, entende? Aí uma fase mais emotiva, mais romântica, é bem assim, bem de encontrar, assim. Sabe? Bem emoção. Bem o princípio. Isso, bem o princípio, o começo. O descobrimento da poesia. Que a poesia salva. Eu sempre falo isso, a poesia, a leitura salva. Né? Eu também sou da poesia. Né? Então eu sei quanto eu li algo emprega... que você escreveu, a poesia cura. Ela cura. Isso, ela cura. Verdade. E aí depois nós temos esse aqui, que é da Olhar Existencial. Né? A pena, que ela também tem uma pena tatuada, temos algo em comum aqui, um amor pelas penas, né? E esse aqui é de que ano? 2020. 2020, no período da pandemia. A Autografia é uma editora do Rio de Janeiro, né? Isso, porque daí eu pensei assim, agora eu quero um alcance maior, né? E já como essa foi um incentivo, um apoio. Não, agora eu vou buscar firmar. Então, com a Autografia, ela tem várias empresas parceiras, né? Inclusive está disponível na Amazon, na Livraria da Travessa, tem várias. Eu acho que você também tem algum livro Não, da Autografia. Não, só tenho... Mas, enfim, várias lojas parceiras dessa editora têm os livros, então. Principalmente na Amazon, que está disponível. Daí, esses 2 últimos estão lá. Esse também é poesia? Sim, todos. Já na mesma linha, na mesma vibe? Não, essa é um pouquinho diferente. Porque essa já fala de olhar existencial. Isso. Justamente isso que eu te falei, nessa época que eu cursava filosofia. Eu ainda acompanho, mas não estou cursando.
Então, é mais profundo, é mais interior ainda. Mais a ser Luí. Isso. Você buscar se autoavaliar, se auto-policiar, vamos dizer assim, e dizer, não, eu vou colocar no papel o que eu estou sentindo. Uma autoterapia. É uma firmeza, essa é uma firmeza. Muito bem. E aí veio agora, em 2023, gente, saiu, zerinho, agosto, tá? Talvez você deva ler, é poesia, são fragmentos poéticos, várias poesias, tá? E eu, inclusive, assinalei algumas coisas aqui, porque a poesia, às vezes, ela não tem uma pegada inteira, é como um disco. Nem todas as músicas são boas, ou não caem no gosto, vamos dizer assim, do público. E, às vezes, lá no meio da poesia, você encontra aquela frase, aquele verso que, poxa, aqui está o que ela quis trazer. Numa das poesias, entre a falácia e o placebo, você escreveu: eis que a poesia é o placebo dos românticos. Nossa Senhora, eu achei isso. Poesia sem placebo é a falácia. Flácida, sem ressalva, sem saída. Como diria Clarice Lispector, às vezes só a mentira salva. Eu achei isso fantástico, que a poesia é o placebo dos românticos. Fale. Porque eu acho assim, dos românticos, o amor, né? Quando a gente está apaixonada, aquela coisa toda, é como se tu estivesse tomando algo, não é um remédio, é um placebo. O efeito, porque tu está acreditando naquilo, você está vivendo naquilo, o efeito é fantástico, mas não é um remédio, é placebo. E cura e ajuda. E cura e ajuda. Acho que nesse sentido, assim, a poesia para mim, né, ela cura, eu consigo esparramar ali no papel, então, várias coisas boas ou não tão boas, como se fosse um remédio. A Celuí também, ela não tem uma métrica, uma sequência na construção dos poemas dela. Alguns são com rima, outros são versos brancos, né? Outros são com uma estrutura poética em quadras ou em estrofes, ou uma poesia corrida, né? E tem mais uma aqui que eu gosto de ler, vou ler porque eles têm que conhecer, que se chama Destino. Às vezes eu volto, visito, revisito. E toda vez que me reencontro, encontro-te no olho do furacão. Brincamos nas chamas do incêndio que domina nosso universo, sem fatigar a alma. Você me surpreende, mantém-me aquecida, lê-me além de mim. Ah, que profundo isso. Isso foi em especial para alguém? Isso é o meu passado. Às vezes a gente volta lá, a gente vem para cá, e aí a gente consegue entender uma porção de coisa, né? A gente revisita tais lugares, sejam eles bons ou não tão bons. Se são bons, né, normalmente a gente consegue... São poucas pessoas que a gente encontra que conseguem nos ler, né? Sim, não somos verdade. Fáceis. Não, lá no passado. Aí você volta e tu faz esse paralelo. Acho que é bem interessante. Não dá pra gente se apegar lá atrás. Mas a gente só é hoje aquilo que o passado fez com a gente. Isso. Né, a sermos melhores ou não. E você falou da poesia, só queria... eu gosto muito da poesia porque ela não tem uma técnica, assim, algo tem que ser assim. Ela pode ser rimada, sim. Ela pode ser, como você falou, tal. Mas eu gosto porque ela tem muita liberdade para mim escrevendo conforme vai saindo. A única poesia que exige um pouco mais que é o soneto, né? Que aí você tem toda uma construção técnica a fazer e exige, né? E eu não tenho condições de fazer soneto, não. É muito... Isso que eu trabalho com língua portuguesa. Pois é, por isso você, meu Deus, sabe bem melhor do que eu, mas... É bem difícil. Agora, a poesia livre, como ela é hoje, às vezes uma palavra numa página é uma poesia. Que vai fazer o leitor ler e entender. Aí eu vi nesse livro também que você fez uma homenagem a várias pessoas, são todas suas amigas, e você tentou descrevê-las poeticamente homenageando. Na verdade, algumas eu já conhecia, mas foi uma viagem que eu fiz pro Nordeste e eu conheci elas indo para a viagem. Mas como a gente estava num momento assim, que tu silencia, tu tá tranquila, tu tá de férias, eu conseguia ter essas percepções. E o engraçado é que assim, eu só coloquei aqui porque elas justamente me disseram: nossa, Celo, como você me descreveu, entende? E as outras pessoas que conheciam também. Mas era a forma que eu consegui ver elas naquele momento. Então não eram pessoas do teu convívio, era alguém que você conheceu, você fez uma leitura delas. Isso. Hoje sim, elas até fazem parte do meu convívio, mas não era assim que a gente tinha,
Que lindo Amizade. isso, receber uma homenagem dessa. Vou esperar uma poesia minha, tá? É bem intuitivo, né? Aí tem Então, outra aqui que eu vou ler só uns fragmentos, que também são muito lindos, e a gente tem alguma coisa em comum, eu e você. Quando você for ler o meu livro depois, você vai perceber algumas coisas bem semelhantes, e a gente vai amadurecendo ao longo também, né? vamos sim. Refugiei-me na liberdade para viver a solidão. Essa poesia traz uma profundeza, esse verso tão grande, porque eu sou uma pessoa muito isolada. Eu vivo muito no meu canto. Mas é lá que eu me encontro, é lá que eu sou livre. Contigo é a mesma coisa? Os poetas, tem uns aí que dizem, né, o poeta ele é louco. É isso aí. Ah, todos são. E quem Todos. não é meio louco, não vive. Não adianta. É justamente isso. É na solidão que a gente encontra a liberdade. Porque daí está você com você. E aí você pode ser você. Eu acredito assim, eu só sou eu quando eu estou sozinha, quando ninguém está vendo. Então, e daí é nesse momento que eu gosto também muito de escrever e tal, né? Se bem que a minha arma sempre é uma agenda que eu carrego na bolsa para lá e para cá, mas normalmente é quando você está só. Então é aquela solidão boa, né? Ou uma solicitude. Palavra, olha, enquanto você lê, as coisas vão surgindo. Meus livros são todos rabiscados assim, né? Sim. Aí nessa live tem uma outra frase aqui: ninguém sai de si mesmo ileso. Porque é isso mesmo. Quando você pegou essa introspecção, você se analisar, a gente não sai ileso. Ou você sai para voar e pega na mão a tua história e faz, ou você fica reclusa aquilo que você já era. É nesse sentido? Isso. Eu tenho algumas perguntinhas no início aqui. Se você quer ser autor da sua história ou se você quer ser vítima, né? Então, assim, tudo que acontece com a gente é aprendizado. Quando alguém diz isso, parece clichê, né? E é difícil. Passei por uma situação difícil. Nossa, é aprendizado. Mas é. Porque normalmente sai daquele período, daquela situação difícil, e aí é que você desperta para uma série de coisas, né? Na escrita, enfim, em várias situações. Aí depende da singularidade de cada um. Mas é nesse sentido que eu quis dizer. Então, acho que eu fui bem nas interpretações. E ela faz jogos de palavras também, como no poema Orgulho, em que ela escreve intuir, entuir, em você ir. Que lindo esse jogo de palavras, né? Isso encanta os professores. Tá? E obrigada. sedenta, que é tão pequenininho e diz tanto, quero apenas que surjas como uma gota de orvalho, beberei sedenta afogando-me em ti. Saudade de um amor, de algo... Não amor, eu digo encarnado. Pode ser algo... Algo bom, algo que foi importante. Isso. Isso. Né? Não exatamente físico, não uma pessoa. Não, é isso. Que traga aqui... Porque um amor pode ser um projeto, né? Que eu tenho. Que me enche, assim, que me traz aquela alegria, aquela coisa no peito que nem eu sei explicar direito. Nesse sentido, assim. Me preenche. Olha, meio assim. Eu li todo o livro, tá? Assim, sou de rabiscar mesmo, né? Aqui no final você escreveu sobre a Covid-19, né? Um poema no final que ela colocou: somos pegos pela quietude. Quem sabe para poder sentir o que realmente nos desperta. E aí eu acrescentei embaixo, você colocou somos pegos, e eu coloquei fomos pegos agora. Porque nós todos fomos pegos pela quietude e tivemos que nos reavaliar. É nesse período que esse livro surgiu? Sim, era no momento, nossa, que a gente estava muito enclausurado, né? E aí, assim, mas teve um momento que eu tive que visitar a minha filha, né? Ela mora em Blumenau, e aí, lá também, né? Uma cidade que é sempre tão movimentada, tudo era tão quieto. E a gente estava ali, eu estava tratando questão de saúde. Meu Deus, gente, aquilo me fez pensar, né? A gente não era nada, era só o silêncio. Tava tudo muito parado, né? Foi, eu acho que bem assim no forte da pandemia. Aqui é tudo que liberta, mas ali foi um susto para todo mundo. Sim, né? foi. E daí, depois desse período, eu acho que também liberta no sentido que algumas coisas precisam ser diferentes. Precisavam. E muitas pessoas, eu acho que aprenderam a fazer diferente, né? Cada um de nós, eu acho. Que trouxe algo que aprendeu com aquele momento ali difícil, né? E aí ela traz no livro Anjos e Demônios, Dor Existencial, Desejo. E vou ler o último poema dela aqui, na mesma direção. Só você não percebeu que o segredo é encontrar pessoas que queiram andar na mesma direção.
Ela parou e acenou. O tempo dobrou a esquina, de um jeito alegre, dessa vez. Quando foi que você chegou? Era o momento e o amor se acomodou. Simples, bonito e, de novo, um amor que não precisa ser carnal, né? Mas algo novo que veio. Como foi na pandemia, deve ter surgido algo que fez você escrever na mesma direção. Alguém caminhou contigo? Sim, porque sempre, né? Todo dia acontece algo na vida da gente bacana. E às vezes pode ser uma transversalidade que é só hoje. Amanhã você não tem mais isso. Mas naquele momento eu preciso canalizar, escrever isso, porque materializar, né? Porque foi importante, foi interessante. E eu sou muito assim, né? Qualquer coisa é muito, muito intenso. Se é bom, é muito intenso. Se é ruim, também sofro um monte. O poeta Mas ele tem algumas fases, né? Ora escreve muito de uma vez e ora dá um período de abstinência isso, total, isso. né? Que a gente se pergunta, meu Deus, não sou uma farsa? Isso, não estou fazendo nada? Não, né? Cadê minha criação? É bem e quando assim. você vê, ela flui. Porque ela tem o seu tempo também. A poesia é viva. Então, ela tem o seu momento de surgir. E é intuitivo. Eu acho que mais assim, depende como você tá. E tem um período de descanso, como tudo na vida, né? Então, quem quiser adquirir um livro seu, entra em contato como? Quer deixar teu contato? Quer dizer, onde é que nós podemos comprar? Então, esses dois eu tenho no Amazon, né? E também lá na minha cidade tem na livraria Dona Quilda e na livraria Cristal. E comigo, direto, eu tenho Instagram, Face e também eu mantenho um sebo no Instagram, né? Sebo da Selo. Por ali eu tenho vendido, além dos livros, tenho usados... Sebo da Selo. Além dos livros novos e usados, eu tenho os meus também, né? Ok. E aí, por aí que eu tenho... Já estamos chegando no nosso tempo. Gostaria que você deixasse aos nossos ouvintes, quem está nos assistindo, as suas considerações finais e faça uso desse tempo como você achar melhor. Nossa, passou tão rápido, né? É bom quando a gente fala sobre algo que mexe, né? Que tá com a gente, assim. E dividir isso contigo, que também tem uma bagagem enorme nisso. E, assim, claro que quando eu escrevo, eu tenho, como nós falamos, você se torna muito vulnerável, né? A partir do momento que você começa a escrever, você está vulnerável, você está exposta. E tu tem que ter coragem para isso, assim, né? A partir do primeiro, segundo, aí vai. Você não se importa com o que isso vai pensar ou não, de que forma vai chegar para as pessoas. Eu recebi vários feedbacks, então você sabe que chega. Se atingir uma pessoa ou duas e isso modificar, porque eu lembro de quantas coisas que eu assisti, eu li, que aquilo ficaram para sempre. Ou uma frase, ou algo, e isso ajudou a ser quem eu sou hoje. Então, o meu intuito com a escrita é, primeiro, porque ela faz parte de mim. Segundo, se eu puder, sabe, possibilitar alguém a descoberta dela, com ela mesma, né? Porque tem várias pessoas, como a gente trabalha com um grupo de mulheres, né? O Conselho da Mulher, eu fiz parte da Rede Feminina há muito tempo. Existem muitas coisas que as mulheres, eu falo das mulheres porque a gente tem mais, né? Que precisa ser despertada ainda. Existe um enorme potencial em cada uma, né? Mas, assim, muitas vezes você não para, ou ainda não é o momento, ou aquilo não despertou. Então, assim, escrever como conseguir levar algo para as pessoas, sabe? Despertar nelas alguma coisa boa, né? Porque o ruim a gente já tem aí. É colocar no papel, na verdade, Isso. que muitas pessoas têm na sua história, mas não têm a habilidade de botar no papel. E quando leem, eles se identificam. E existe várias escritas. Se não quiser poesia, tem contos, tem várias formas de você expressar e daqui a pouco, e com certeza, para alguma pessoa vai fazer diferença. Nós somos um pouco ansiosos, aí a poesia não que seja mais fácil, mas ela é mais rápida. Né? A construção dela é um pouco mais, porque vem a intuição, e mais simples, e ela, você joga no papel, ela está quase pronta. Né? Livros de romance já requerem um pouco mais de paciência. Sim, contos, Eu sou muito tudo para ontem. Né? Também sou bem ansiosa. Bem ansiosa. Celuí, muito obrigada por sua vinda até São Carlos, né? O programa Todos pela Leitura, a Secretaria de Educação, a Biblioteca Pública, a Fundação Cultural agradece a sua vinda aqui. Com certeza a gente vai se ver mais vezes, vamos visitar vocês também. Sim. Agradeço o nome dos outros escritores que você trouxe, a gente vai entrar em contato também para trazer mais pessoas para que todos conheçam o trabalho que é feito através da lei. Sim. Obrigada, né? Eu agradeço a todos, a Fundação, a Célia pelo convite. Acho que foi indicação de uma amiga aqui que eu espero ver ela ainda.
E não agradeço, e muito importante esse projeto, que ele continue, né? Porque isso é importante, a gente conseguir levar a leitura para as pessoas. O Brasil, o mundo está ainda muito aquém do que a gente gostaria, assim. Eu não sou nenhuma estudiosa, mas está sedento de coisas boas, né? E essa é uma forma que a gente pode fazer, então a gente faz. Agradecer, né, a biblioteca, a fundação, e colocar à disposição também, né? Nós temos lá a Fundação AFEMEC, a Fundação de Esporte e Cultura, várias empresas, enfim, amigos que eu tenho, que conheço, que fazem projetos bem ligados a isso, colocar à disposição. E você já pode agendar aí, porque a gente já vai te passar Com certeza. o dia. Só marcar o dia. Tá? Essa foi Obrigada. Celuí Lúcia Orlandi, escritora de Pinhalzinho. Bate-papo literário fica por aqui.